Mas quanto agrotóxico vai para a mesa do brasileiro? Esta professora na Universidade de São Paulo dedica a vida a pesquisar o tema. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Consumimos cerca de 1/5 de todo o agrotóxico utilizado no mundo. E isso cresceu muito nos últimos anos. De 2002 a 2012, mais do que dobrou. Aumentou 2,5 vezes o uso de agrotóxicos no Brasil. Ele passou de 2,7 quilos por hectare em 2002 para 6,9 quilos por hectare em 2012. É um aumento exponencial, digamos assim. A professora diz que a soja é a campeã no uso de agrotóxico, seguida pelo milho e a cana. Em geral, são grandes propriedades que produzem para a exportação. O problema é que nos últimos anos, segundo ela, a agricultura familiar também se encharcou de veneno. Você não pode, é agrotóxico, né? Ah, é? É. Passar na roça. Ah, é? Em 10 anos, a venda de agrotóxicos no Brasil cresceu 190%. Isso é mais que o dobro da média mundial. Dos 50 agrotóxicos mais usados no Brasil, 15 são proibidos na Europa. Esse aqui é o professor Rodrigo Scherer, que vai acompanhar a gente aqui no dia de compras, para a gente poder fazer uma análise dos alimentos que são vendidos no Ceasa. Tem ou não agrotóxico na mesa? Tem, realmente tem. Os últimos relatórios, tanto do Ministério da Agricultura quanto da Anvisa, vários tipos de alimentos contaminados. O último levantamento da Anvisa achou agrotóxicos em 67% dos alimentos testados, sendo que 25% tinham substâncias proibidas ou acima do permitido. Segundo os últimos relatórios da Anvisa, o pimentão e o morango foram os 2 alimentos com mais resíduos de agrotóxicos. O tomate é um alimento que está na mesa do brasileiro diariamente, então acho que seria interessante incluir o tomate nessas análises. O agrotóxico, ele tem a sua utilização no campo ainda, seus benefícios também, não dá também para condenar. O problema é que é a falta de conhecimento na aplicação, muitas vezes, aplicando um agrotóxico impróprio para aquela cultura ou utilizando quantidades maiores que deveriam utilizar. Cada risca dessa é um agrotóxico que está saindo. O morango apresentou resíduos de 2 agrotóxicos, só que dentro da quantidade permitida. No pimentão foram encontrados 6 agrotóxicos, sendo 3 deles proibidos para a cultura de pimentão. O tomate foram encontrados 4 agrotóxicos, sendo um deles não permitido para o tomate também. Uma simples amostragem já mostrou que foram encontrados 4 agrotóxicos não autorizados, e isso realmente é um pouco preocupante. A gente veio a Campinas para ouvir a Associação Nacional de Defesa Vegetal, que é a entidade que representa as indústrias de agrotóxicos. Para falar em nome da indústria, a Andef indicou o professor da Unicamp, Ângelo Trapé. A Unicamp tem os projetos de pesquisa dela e projeto de pesquisa, a instituição financiadora foi a Andef. Nesses 35 anos de trabalho, tem uma conclusão clínica de que a exposição, se for controlada, se o uso da tecnologia for adequado, não está trazendo impactos de saúde tão relevantes como se apregou por aí. Acharam 4 centésimos de deltametrina em 1 quilo de pimentão. Que relevância que tem isso para a saúde pública? Esse nível encontrado é pífio, não tem nenhuma importância em termos de saúde pública. Não vai trazer problema nenhum de longo prazo para a população. Mesmo ao longo de anos, consumindo alimentos que tenham pequenos resíduos ao longo de anos, isso não pode causar algum problema? Nenhum problema, porque a pessoa não vai comer quilo de pimentão. Ela come 50 gramas de pimentão um dia, come 20 gramas de cenoura outro dia, batata é 0. Nós percorremos pequenos sítios no cinturão verde em torno de São Paulo. Aqui são produzidos legumes e hortaliças que milhões de pessoas compram nas feiras e mercados. A imagem que encontramos não é nada boa. Esses homens preparam a mistura que vai ser aplicada na plantação de alface. Repare que um deles não tem nenhuma proteção. O vapor cheio de veneno se espalha pelo ambiente e o trabalhador nem acha que corre perigo. O veneno que vai estar usando aqui não é veneno forte, né?
Ah, é veneno fraco? É veneno fraco, né? Isso aí é caçumim. Isso aqui é pra tirar a mela. E pra isso aqui aí tira ele seca, que ele seca, né? Tirar mela é evitar que os fungos estraguem a alface. O rótulo do produto mostra que ele não tem nada de inofensivo. É um fungicida de média toxicidade para o ser humano e perigoso para o meio ambiente. O outro responsável pela pulverização na alface está mais protegido. Ele usa luvas para manusear um agrotóxico perigoso. Isso aqui é manzado, isso aqui. Manzado é para tirar o amarelão, né? Ah, é um fungicida. Isso. O rótulo indica que este é um fungicida de média toxicidade e de alto risco para o ambiente. Mas é perigoso aplicar sem equipamento, não é não? Na verdade não é veneno, né? Querendo ou não é veneno, né? É veneno, né? A gente fala assim, mas tudo que você vai mexer faz parte do veneno. Vai pro olho, arde. É. Irrita os olhos. Ele pelo menos sabe o risco que está correndo. O agricultor brasileiro, seja no agronegócio ou na produção familiar, parece usar herbicidas e inseticidas em quantidade bem maior do que autorizada. E onde é que está o maior perigo? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publica um ranking dos alimentos com maior carga de agrotóxicos. O último levantamento, de 2012, mostra que o pimentão está em primeiro lugar. 89% das amostras analisadas estavam contaminadas. Depois vem o morango, com 59%. 47% das amostras de alface apresentavam quantidade de agrotóxicos acima do recomendável. O último estudo é com o campeão das contaminações, segundo a Anvisa, pimentão. O alimento é triturado, passa por várias fases de processamento no laboratório, até que a amostra se transforma num líquido transparente. Aqui estão todos os agrotóxicos que estavam contidos ali no pimentão. Na outra sala, o equipamento da Unicamp faz a leitura final. Das 16 amostras de pimentão analisadas, 8 apresentaram agrotóxicos não autorizados ou acima do limite máximo permitido. Se eles apresentam no acefato, a gente vê que ele está numa quantidade acima do limite máximo permitido. Isso é prejudicial à saúde da população e esse metamidofós, ele está presente e ele não é autorizado para essa cultura. Durante todo o ano tem aplicação ou é um período específico? Direto, 2, 3 vezes por semana. Direto. Perdeu o pé, né? O que aconteceu? O médico falou que foi veneno, aí deu isso. O senhor geralmente vai assim ou usa alguma luva normalmente? Não, outro veneno eu uso luvas e máscara. Não tem medo então de fazer sem? Tipo aqui não. Pra mim o pessoal tá ficando doente para deixar o café com saúde. Aqui funciona um centro de saúde do trabalhador. Os médicos estão muito preocupados com os casos de depressão e suicídio de quem trabalha no campo. Eu até tenho problemas disso. Eu tenho que cuidar com isso. O senhor tem depressão? Tenho. Adriana é médica do trabalho em Santa Cruz do Sul há 15 anos. Nós temos alguns levantamentos com famílias de agricultores que utilizam mais de 10 tipos diferentes de agrotóxicos. Mais de 10 tipos? Mais de 10 tipos diferentes. Tem alguns agrotóxicos, principalmente os organosfosforados e carbamatos, que eles podem trazer o que a gente chama de distúrbios neurocomportamentais, né? Então isso podem trazer os sintomas depressivos, né, alterações de comportamento. Em geral, isso acontece na exposição a longo prazo. Tem vários estudos que comprovam isso, né, que existe uma contribuição da exposição a agrotóxicos, que aumentando, né, as situações de depressão e também, daí por conseguinte, né, da questão do suicídio. A taxa de suicídios em Santa Cruz do Sul é de 28 por 100 mil habitantes. A do Brasil é 5. Eu vou conversar agora com uma pesquisadora que investigou a relação entre agrotóxicos e suicídios. O que nós descobrimos é que os fumicultores que trabalham em propriedades que usavam agrotóxicos, em especial
os organofosforados, havia um aumento dos problemas psiquiátricos menores. Aí eu estou falando de ansiedade, depressão, problemas de transtornos alimentares, pânico. Segundo a pesquisa, o risco de desenvolver esses distúrbios era 50% maior. De 2.400 pessoas ouvidas, 63% disseram que usavam agrotóxicos organofosforados. Quem tinha uma exposição cumulativa fazia várias coisas com agrotóxico, aplicava, preparava calda, abastecia tanque. Quem tinha muitos anos que estava lidando com agrotóxico, quanto mais exposição, mais problemas, claramente. Uma das maiores preocupações é com o inseticida acefato. Já foi proibido na Europa. Ele causa quadro de disfunção neurológica grave e tem indicações de que ele pode ter efeitos na produção de câncer. Entre os herbicidas, há muita polêmica com o uso do glifosato. Houve um artigo publicado numa revista científica internacional de ratos que foram criados com água contendo glifosato ou que consumiram milho transgênico e sofreram com diversos tumores. A gente achou uma entrevista que a senhora deu na década de 90. Me intoxiquei muitas vezes, 5 vezes. E a última vez que eu acho que eu bati as botas. E como a senhora está hoje? Está bem? Sim, estou, mas estou me cuidando muito, né? Não posso nem ir perto onde tem cheiro de veneno. No dia 13 de novembro de 1995, o Globo Repórter exibiu um programa que mostrava a situação dos agricultores aqui do Vale do Rio Pardo. Muito pesticida e fertilizante para seguir os padrões da indústria e conseguir bom preço pelo fumo. Se eu tivesse continuado não me cuidando, eu não estava mais aqui. Tchau, Matheus. Hoje, o Matheus tem 22 anos. Ele aplica agrotóxicos na plantação de fumo da família. Como é que se aplica hoje aqui? Tudo calçado. Calçado, calça, só sem máscara e sem luva. Tinha que botar também, mas a máscara é o principal. E por que não usam aqui? Tu não consegue respirar, é muito complicado. Tinha de usar, né? O certo. Eles aqui na lavoura também. Para passar veneno, o certo é usar máscara. Mas é que eles não fazem, né? Aos 75 anos, Dona Lúcia não esquece a sensação de estar intoxicada por agrotóxicos. Começava a arder aqui assim, aí eu tinha que cuspir e aí já me dava dor de cabeça assim de matar, né? Até que me dava ânsia de vômito assim, eu vomitava pura espuma branca. E a senhora hoje tem algum problema no estômago? Gastrite, né? Bastante. Vou colocar aqui então, tanto tempo depois, para vocês assistirem. No Rio Grande do Sul, na região de Santa Cruz, bem no coração do estado. Aí mexendo num veneno aí. Vocês conheciam o Nestor? O Nestor Pacheco conhecia, era meu vizinho aqui, logo aqui embaixo. Vocês passaram onde ele morava. E agora? Ele está no cemitério. Eu acho que essa aqui é a casa do Nestor. Seu pai deu uma entrevista há alguns anos falando de agrotóxico. Como é que foram esses 20 anos depois? Foram bem difíceis. Ele ficou cego, teve problema de úlcera, de hepatite, bastante doença ele teve. Na época era serviço de fumo, os venenos eram mais fortes, né? E não tinha equipamento de proteção, não tinha nada, né, na época. Na época, Nestor processou a empresa que comprava o fumo, porque era ela que supervisionava a aplicação de agrotóxicos. E por que você acha que seu pai perdeu essa ação? Anos atrás ele tinha bebido, aí já quiseram colocar como que era alcoolismo isso, né? Que ele ficou cego por ter bebido muito na época, anos atrás, né? Na época que ele ficou doente, muitos anos ele não usava nada de álcool. Aos 47 anos, com aspecto de quem tem 60. Morreu cedo, aos 63 anos, com aparência de 80. Você acha que a sua família foi afetada de outras maneiras, também por causa de agrotóxico? Você e seu irmão que trabalharam na lavoura? Talvez a depressão. A gente está viajando com duas das pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará que pesquisam os efeitos dos agrotóxicos na saúde das pessoas na região de Limoeiro do Norte. A gente está indo para a comunidade de Tomé, uma comunidade que tem em torno de 650 famílias, predominantemente de agricultores, mas também de pessoas que trabalham no agronegócio, na fruticultura irrigada. A região se tornou um polo de fruticultura há 15 anos. Sejam bem-vindos. Tudo bem, moça?
Cadê o beijo da tia? Cadê o beijo? Hoje ela não tá. Manu nasceu com um problema hormonal. Ela tem só 3 anos e passa por mudanças no corpo que só deveriam aparecer na adolescência. A moça que fica com ela foi que começou a identificar. Ela tinha menos de 1 ano, 9 meses antes de completar 1 ano, né? Que um dia ela me chamou e disse: Lúcia, você percebeu que a Manu tá com as mamas bem inchadinhas e bem elevadas, né? Aí eu cheguei junto e fui olhar com ela e disse: é verdade, tá assim mesmo, tá durinha e tá grande, porque ela era magrinha e a gente já percebia de longe, visivelmente, que as mamas estavam bem cheinhas. O que indica que ela estava sendo exposta a alguma substância que simula um hormônio sexual e que faz com que essa mama se desenvolva de forma precoce. A exposição, ela acontece através de diversas formas, não é? Tanto por conta de exposição ambiental, pela pulverização aérea, como contaminação do solo, da água e inclusive do ar. Isso aqui é uma plantação de banana. É banana. Eles plantam mais banana aqui. É impressionante como é próximo aqui à sua casa, a plantação de banana. Ela está a 65 passos da sua casa. 3 anos atrás eles faziam pulverização aérea, agora eles não fazem mais. Não fazem mais? Não. A família de Marisa também está sendo estudada pelo grupo de pesquisadores. Ela é mãe do Enzo, uma das 4 crianças da comunidade que nos últimos 3 anos nasceram com malformação. Em Limoeiro do Norte, a incidência desses casos é 75% maior do que a média nacional. Eu durmo na cama, mas minha irmã ela vai dormir. E não cai não? Cai não. Já pensou em comprar um berço ou assim é melhor? Não, ele recebeu um berço, mas só que o berço dele já é muito mole. Aí eu tenho medo de cair, que ele é mole. Aí eu não tenho como comprar um. Aí o pessoal ficaram sabendo do caso dele e começaram a doar algumas coisas. Essas fraldas, cômoda, rack, televisão, tudo foi doação. O que os médicos te dizem, Marisa? Por que ele nasceu assim? Isso. Não falam nada não. Já perguntou? Perguntei, eles só perguntam se eu moro perto de agrotóxico, essas coisas assim. O estudo desses casos ainda não está concluído, mas os médicos já querem maior controle no uso de agrotóxicos. Se há problemas que há 10, 15 anos praticamente não existiam e agora começaram a surgir, que são relatados por vários moradores das comunidades, várias lideranças comunitárias também, então algo precisa ser feito. Para o senhor aqui como prefeito, o senhor se preocupa com o uso de agrotóxicos aqui nas propriedades do município? É um problema já mais ou menos histórico, que vem se agravando. A gente vem convivendo com ele há bastante tempo. A gente vê isso nas nossas estatísticas da própria Secretaria de Saúde, uma incidência grave de alguns cânceres, né, de pessoas que são acometidas aqui na região e aqui no Limoeiro. A mãe do prefeito morreu de câncer de mama há 8 meses e a mulher está em tratamento para combater a mesma doença. Recentemente eu também passei por uma cirurgia e aí estou evitando a poeira, o sol, porque eu ainda estou em tratamento. Pode falar qual que é o problema do senhor de saúde? Tive um câncer na garganta e estou ainda me recuperando, mas não atribuo a isso não, certo? Até porque eu fumei muito e outras coisas mais, né? Mas estou aí me recuperando e se Deus quiser, se você voltar aqui, eu quero acolher vocês aí na nossa chapada, já sem esse problema, se Deus quiser. O médico olhou na minha cara assim e falou assim: você pretende fazer o quê? Você quer continuar com veneno ou com a sua esposa? Se você não parar, a sua esposa não vai ter muito tempo de vida, porque o sangue dela tem agrotóxico. Eu acho que a gente está diante de uma escolha, de um caminho econômico do Brasil. O fato desses produtos agrícolas voltados para exportação aumentarem ano a ano de maneira muito assustadora, está levando o país cada vez mais para um quadro voltado para fora e menos preocupado com a alimentação, com a saúde, com a soberania alimentar. Seu Osvaldo prepara a terra com a ajuda do filho mais novo, Rafael. Já é a 3ª geração da família que se dedica a produzir morangos na região de Atibaia, em São Paulo. Mas nos últimos 50 anos, muita coisa mudou. Antes, as mudas eram plantadas diretamente no terreno aberto, sofriam com a chuva e o sol.
Era preciso usar muito agrotóxico para garantir a produção. As mudas agora são preparadas aqui, nessa estufa. Uma novidade para esse veterano da agricultura. Com a proteção da estufa, nessa fase inicial, é possível reduzir muito o uso de agrotóxicos. Sem chuva e sol, as mudas seguirão para o campo mais fortes e sem tanta necessidade de herbicidas, fungicidas e outros venenos. Essa é só uma parte da técnica nova que o seu Oswaldo está usando, a chamada produção integrada de morango. Mais monitoramento ambiental, mais tecnologia e menos veneno na comida. Não é uma agricultura orgânica com 0% de agrotóxico, mas é uma garantia de que o morango vai seguir para a mesa do consumidor, oferecendo menos risco para a saúde. Ah, com certeza, né? A gente sabe que está entregando um alimento seguro, né? Ele diz que conseguiu reduzir quase pela metade o uso de agrotóxicos. Os técnicos acompanham, hoje você não compra nada sem receituário agronômico, entende? Então, tem sim uma mudança muito forte.